Boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa noite, né, reunidos. Quero agradecer já a presença dos irmãos que já estão aqui conectados e dizer, né, agradecer a Deus, louvar a Deus por esse tempo, que o Senhor ele possa preparar esse momento, né, que ele preparou, aliás, esse momento para que nós estivéssemos aqui nessa noite para falarmos sobre, né, o amor que transforma vidas. Né? Eu quero agradecer vocês que já estão conectados, se puderem, né, convidar alguém, já comece a convidar alguém, tá bom? Enquanto a gente aguarda um pouquinho os irmãos entrarem. Quero me apresentar, meu nome é Luísa, sou daqui da IALFA de Manaus. A gente representa a IA Church aqui no estado do Norte pela IA Alfa de Manaus. Nós fazemos parte uma célula uma pequena célula dessa grande família que é a IA, e nós estamos aqui na região norte. E você, né, que ainda não conhece a IA Alfa Manaus, manda uma mensagem para a gente no nosso direct, que a gente vai estar entrando em contato com você. E venha, né, se unir a nós, venha realmente se envolver e participar dessa família, tá bom? Eu quero agradecer a vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho, né, a Pétala, ver se a Pétala já está aqui com a gente. Oi, boa noite. Oi, Estão me vendo boa direito? noite. Boa noite. Estou, vocês estão nos ouvindo, na verdade, direitinho? Como é que está o áudio? Nos dê esse feedback aí. Eu Irmãos, tô te escutando. essa noite, né, a gente vai falar, né, sobre esse amor que transforma vidas, que é o amor de Amém. Jesus. A gente Amém. está, né, Deus, como Deus, ele transforma nossas vidas, e Deus, ele opera o milagre, né, ele transforma a nossa vida. Então, essa noite nós estamos aqui reunidos com todos os irmãos aqui, para realmente ouvir o testemunho de uma pessoa, né, que está aqui, a Pétala. A Pétala, ela faz parte, ela é uma das, ela é líder, né, da IA Alpha 25, né, São Paulo, Leopoldina. Então, hoje ela vai falar um pouquinho, né, de como foi, né, essa trajetória, né, de como Jesus, né, ela teve esse encontro verdadeiro com Amém. Jesus. Mas primeiro eu quero que a Pétala se apresente, tá bom, para vocês a conhecerem melhor, tá bom? Pétala, boa Oi. noite, querida, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí participando. Boa noite, a irmã Luísa. Boa É, noite. Então, para eu me apresentar aqui, não é? Rapidinho. Isso. Isso. Eu me chamo Pétala, eu moro aqui em São Paulo. Estou há um ano e meio aqui em São Paulo, mas sou de Salvador, lá da Bahia. Sou da Célula 25 aqui, né, da IA. E hoje eu vou contar para vocês assim o meu testemunho, né, de como foi o meu encontro com Jesus, como foi que se deu. Isso mesmo. É, Nós estamos aqui vendo que tem algumas pessoas que estão se conectando com a gente. Quero dar nossa minha- boa noite mais uma vez. E vamos conversar, né, Pétala, sobre como Vamos foi, lá. Pétala. Fala pra gente como é que foi esse encontro que você teve com Jesus. Fala pra gente aí como é que foi esse encontro que você teve, que transformou, né, a sua Foi. vida. Eu então vou começar aqui a falar, dar boa noite aqui para minha mãe. Ela acabou de dar uma boa noite aqui, ela está participando. Mas boa noite a todos, viu? Então, o meu encontro com Jesus, a gente tem uma certa ordem cronológica. E aí eu vou tentar ser resumida aqui para vocês, porque é uma parte que eu gosto muito, né? É a decisão mais importante que a gente toma na vida, é escolher Jesus todos os dias, entregar nossa vida para Ele. E tudo começou assim lá em Salvador. Eu era solteira, eu já sou casada aqui em São Paulo, mas aí eu estava solteira lá em Salvador e tudo começou lá. Eu sempre fui uma pessoa muito de oração, muito de Deus.
No entanto, na minha família sempre teve pessoas que eram do catolicismo, uma parte, e outras do espiritismo. Então, eu não tinha ninguém cristão mesmo para falar de Jesus, eu não tinha ninguém perto de mim. Mas sempre tive já essa inclinação, né, na oração, no Senhor, em Deus, e sempre fui de orar. Aí, o que foi que aconteceu? Eu tinha uma amiga que fez parte dessa história e Deus escolheu ela, né, para falar de Jesus para mim. Foi aí quando tudo começou a acontecer. Isso se deu lá em 2017, 2018, eu não me recordo muito. Eu estava estudando para concurso e eu fiz uma prova em Belo Horizonte. Fui para lá, para Minas Gerais, fazer essa prova. Quando eu cheguei lá, no final da prova, foi uma turma de Salvador almoçar. E uma das pessoas que estava nessa turma foi Maiana, essa minha amiga, hoje é minha amiga, mas naquele dia, em 2017, 2018, a gente se conheceu ali. E por quê? Porque ela já era cristã, né? Depois daquele dia a gente voltou todo mundo para Salvador, porque somos de Salvador mesmo, eu e ela, né? E a partir de então nós começamos a ter uma amizade. A gente marcava para tomar um cafezinho juntas e tal. E aí ela sempre me falava de Jesus. E eu tinha muitas dúvidas, aquelas dúvidas de pessoas que nunca leram a Bíblia, né? E vocês estão me escutando bem, não é? Assim, Pronto. Pétala. E aí a gente começou a se ver, marcar um cafezinho e tal, e ela começou a falar da palavra de Deus para mim. Só que eu sempre me interessava pela palavra do Senhor. Tirava muitas dúvidas com ela da Bíblia, até um dia que ela me chamou para ir nos cultos da igreja dela. E aí eu comecei a ir, mas eu não frequentava, eu ia visitar, né? Isso foi 2017 para 2018, mas eu já sabia que ela era uma pessoa de Jesus e sempre que eu tinha algo assim de Deus, eu compartilhava com ela, eu escolhia ela, né? Eu tinha ela como uma referência. E aí, quando foi em 2020, gente, o que que acontece? Deus, ele sempre falou muito comigo em sonhos. Muito, sabe? A ponto de me revelar coisas, que as pessoas às vezes não me contavam e tal. E eu ficava muito atenta, porque eu dizia, nossa, Deus, ele tem um falar, um agir muito especial comigo nesses sonhos. E eu ficava muito atenta. E aí, quando foi em 2020, em fevereiro de 2020, eu tive um sonho com essa minha amiga. Nesse sonho, o que foi que aconteceu? Eu e ela estávamos sentadas numa cama, uma de frente para a outra, e ela me entregava um óculos. Só que assim, gente, eu enxergava tudo, tá? Eu não estava cega no sonho, mas ela me entregava um óculos, e quando eu colocava o óculos, eu dizia, nossa, mas amiga, eu tô enxergando tudo. Amiga, eu tô enxergando tudo. Eu ficava numa felicidade porque depois daquele óculos que ela me entregava, eu, eu dizia para ela, eu estou enxergando tudo. Eu estou vendo tudo. E o sonho terminava. Agora, você imagina para a pessoa que ainda não é cristã tem um sonho desse. Eu fiquei sem entender porque eu tinha tido esse sonho, né? Tanto é que eu nem contei para ela, não liguei para ela, não avisei nada, porque para mim ainda não tinha feito sentido. Mas eu percebo uma coisa assim, eu creio que Deus faz isso com as nossas vidas, né? Deus, nós temos uma visão limitada, mas Ele sabe do dia de amanhã. Então Ele vai nos dando assim pecinhas do quebra-cabeça, que aí a gente vai juntando e numa vida de intimidade a gente vai entendendo o agir dele nas nossas vidas. Isso foi em fevereiro de 2020. Uma semana depois a esse sonho, eu viajei com essa amiga minha, com Maiana, viajei para Fortaleza para fazer uma outra prova, fevereiro de 2020. Quando a gente viajou, só viajou nós duas. E aí ela falou, amiga, posso colocar uns louvores? Eu, pode, amiga, pode colocar, que eu já escutava louvor, gostava de escutar. E aí ela colocou alguns louvores para ficar lá, né, se arrumando, desarrumando a mala, escutando e tal. E chegou um momento em que ela sentou comigo na cama e começou a falar da palavra de Deus. Só que, gente, ela sentou exatamente na posição que nós estávamos no sonho que eu tive. Esse sonho que eu tive foi uma semana atrás. Ela sentou exatamente de frente para mim. Eu ainda não tinha me ligado, entendeu? No sonho que eu tinha tido. E aí ela começou a falar de Deus para mim. E aí, eu ouvindo, sempre gostei de ouvir, ela chegou para mim e falou assim, amiga, você aceita se entregar sua vida para Jesus?
Falei, eu aceito, amiga. Porque como eu sempre fui de Deus, então assim, eu aceito entregar para minha vida para Jesus. Mas ali eu ainda não tinha a total noção do que é você entregar a sua vida para Jesus, das renúncias, de toda essa transformação. Eu estava olhando pelo lado, digamos assim, religioso. Eu quero entregar minha vida para Jesus. E entreguei. Aí eu fechei os meus olhos, fiz a oração da confissão com ela, né? Confesso com minha boca, creio com o coração que Jesus é o único salvador da minha vida e tal. Quando nós terminamos de fazer essa oração, eu terminei, ela continuou orando por mim. E aí ela falou assim, Senhor, tira as escamas dos olhos da pétala para que ela possa te enxergar. Na hora que ela falou isso, eu lembrei do meu sonho, eu lembrei do sonho que eu tinha tido. E aí tudo começou a fazer sentido, porque o sonho que eu tinha tido foi exatamente eu e ela na cama, na mesma posição, ela me dava um óculos e eu, quando colocava esse óculos, eu dizia, amiga, eu estou enxergando tudo. Eu não era uma cegueira física. Depois eu vim entender que era uma cegueira espiritual. Hoje eu sei, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quando ela falou isso, Senhor, retira dos olhos da pétala as escamas que impedem dela te enxergar. Falei, meu Deus, tem alguma coisa a ver com esse som, com o sonho que eu tive. E aí, quando ela terminou de orar, eu falei para ela, falei, amiga, deixa eu te falar, eu tive um sonho com você na semana passada, e o sonho foi assim, assim, assim. Contei aqui como eu contei para vocês. Aí ela falou assim, amiga, esse sonho seu foi um sonho profético. E assim, Deus, ele é tão bom, sabe? Porque tem um salmo que fala, Deus conhece os meus pensamentos, Deus conhece todos os detalhes, o salmista vai colocando ali da vida da pessoa. E Deus conhece. Deus já tinha me revelado algo que uma semana depois ia acontecer. E eu não sabia, gente, eu nunca nem tinha feito, eu não sabia nem que existia a oração da confissão, eu não sabia nem que dessa oração de entregar a vida para Jesus, mas o meu espírito já sabia. E aquilo ali, eu fiquei. Ela tá aí, a minha amiga linda, ela tá aí ouvindo. É uma bênção do Senhor essa mulher. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito assim tocada com aquele sonho, com aquele acontecimento, mas eu ainda não tinha a plena noção do que aquilo representava na minha vida. Estávamos ainda em Fortaleza, Deus fala em tudo, porque até nisso Deus falou, me dando fortaleza, né? Fazendo meus pés fincados na rocha. E aí, a gente já estava prestes a ir para o aeroporto para poder voltar para Salvador. Antes de ir para o aeroporto, passamos pelo shopping, só que ela chegou primeiro no shopping que eu. E foi de Deus, gente, foi tudo de Deus. Ela chegou no shopping, numa cidade que ela não conhece, num shopping que ela não conhece. Ela foi guiada pelo Espírito Santo e quando ela chegou lá, ela encontrou uma... É muito emocionante para mim. Ela encontrou uma livraria cristã e ela queria comprar uma Bíblia para mim. E aí ela encontrou uma Bíblia, comprou para mim, fez uma dedicatória e colocou no papel de presente para me entregar. E daí, quando eu cheguei no shopping, a gente já estava ali para se encontrar para depois ir para o aeroporto de Fortaleza para retornar para Salvador. Ela falou assim, amiga, eu tenho um presente para te entregar. Eu falei, amiga, que legal, o que é? Aí ela me entregou. Aí quando eu abri, era uma Bíblia. Eu falei, nossa, eu nunca tinha tido uma Bíblia. E depois que ela fez isso comigo, eu sei a importância. Hoje eu dou Bíblia para todo mundo que não tem, porque é o acesso que a gente tem à palavra de Jesus. Eu, com 25 anos, fui escutar a palavra de Jesus. Fui ter acesso, tem gente que não tem. E aí ela me deu essa Bíblia, e o mais incrível é que a Bíblia, ela tem uma capa que é minha cara. É porque ela tá apoiando no celular, mas eu vou pegar aqui rapidinho para mostrar. Olha só. É uma Bíblia toda florida, não sei se vocês estão vendo. E o mais incrível é que a roupa da minha cama, eu amo flor, e a roupa da minha cama era exatamente a estampa dessa Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu falei, nossa, mas eu já olhei para a capa e falei, além de ser a minha cara, é a estampa da roupa da minha cama. Aí quando eu cheguei em Salvador, eu tirei foto da Bíblia com o lençol, falei, amiga, até nisso Deus te guiou. E aí ela me deu essa Bíblia. E aí, o que foi que aconteceu? Eu carregava essa Bíblia para onde eu ia. Tudo que eu passava, assim, de problema que eu tinha, algum estresse, algum conflito, a gente sabe que a gente tem. Basta viver, acordar, já acontece uma coisa diferente com as pessoas que a gente convive. O que foi que eu comecei a fazer?
abrir a palavra de Deus. Eu não conhecia nada, gente. Eu nunca. Acho que a única coisa que eu conhecia da Bíblia era o Salmo 91, o Salmo 23, Provérbios, algumas coisas de Provérbios. E aí eu comecei a pegar a Bíblia nesses momentos que eu estava assim passando, que eu ficava chateada, com a cabeça quente. E era impressionante que quando eu abri a Bíblia, tinha a resposta que eu precisava. Às vezes vinha a resposta assim, temos que ter paciência com os fracos, e tipo, fraco espiritualmente, né? E eu tava ali querendo crescer em Deus e dizer, meu Deus, eu que preciso ter paciência com essa pessoa, eu não posso exigir. Então eram coisas assim, sabe, que vinha exatamente. Aí eu comecei a perceber que a Bíblia tinha todas as respostas que eu precisava. Aí eu não larguei mais da Bíblia. Isso foi em fevereiro de 2020, tá? Quando chegou em março, veio a pandemia. E a pandemia mudou muita coisa na nossa vida. Todo mundo sabe. Mudou muita coisa na minha vida. Eu não estava mais conseguindo estudar para as provas como eu vinha estudando. Meu pai é hipertenso, então eu não podia sair de casa. Fiquei meses sem sair de casa. E aí isso foi em 2020, março de 2020. Eu sei que eu passei até dezembro de 2020 momentos bem difíceis emocionais, porque eu acabei indo ficar na casa da minha mãe, que ela passou a ficar no interior na pandemia, e eu fiquei morando sozinha na casa dela. Com isso, eu fiquei longe de minha mãe, eu fiquei longe de meu pai, eu fiquei longe dos meus irmãos por causa da pandemia. Médico, ele era médico, ele não podia entrar em contato comigo. E nesse meio tempo, Deus me revelou em sonho uma outra coisa de um relacionamento que eu tinha que não era para mim. Então, assim, foi bomba de cada lado, né? Eu fiquei muito mal e foi aí que eu tive o encontro com Jesus. Eu lembro que um dia eu estava deitada assim no chão, me acabando de chorar, e eu lembro que eu falava assim, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu só chorava, eu saía de casa para chorar na rua, né? E eu lembro que eu falava assim, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo ser forte? Por que eu passo uma semana, eu permaneço fraca, chorando, triste? E eu lembro que Deus chegou para mim e falou assim, porque você acha que você me tem. Na verdade, você não me tem. E quando eu senti aquilo no coração, eu falei assim, mas como é que eu não tenho Deus? Eu sempre fui de orar, como assim eu não tenho Deus? E alguns versículos que eu já tinha escutado, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Ali foi que virou a chave na minha vida, da minha conversão. Ali, assim, foi o encontro se aperfeiçoando, o meu encontro com Jesus se aperfeiçoando. E a partir daquele dia, eu falei, Senhor, eu sou tua. Eu sei que eu estava indo para o Senhor através de outros deuses, né? Eu não estava indo através de Jesus. E ali eu renunciei tudo, mas renunciei, saí jogando. Olha, eu fui me desfazendo de muita coisa. Eu não tive problema nenhum, não tive dificuldade nenhuma em renunciar. E a partir de então, eu comecei a ter uma vida completamente entregue a Jesus. E aí foi o meu encontro com ele, minha vida começou a fazer sentido, né? Então eu comecei a entregar os meus planos, e minha vida mudou depois disso. Minha vida fez assim, ó. Sabe, em um ano, tinha acontecido tanta coisa boa na minha vida, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, ele foi organizando a minha vida, foi lapidando tudo, e esse é o meu testemunho de encontro com Jesus. Poxa, Pétala, que legal, né? Então nós vimos aqui que, primeiro, né, Deus já estava te mostrando, né? Te mostrou em sonhos, e ele foi te guiando realmente naquilo que ele queria, porque no Salmo 129, ele diz que Deus, ele tem os planos, né? Ele já tem um plano para a gente, né? Em Jeremias, ele diz que ele que sabe, né, os planos que ele tem ao nosso respeito. E nós vemos aqui, através da tua palavra, de tudo que tu está relatando, que realmente Deus ele vai nos guiando, ele vai transformando. E a nossa vida, ela só tem sentido quando nós realmente estamos dentro do propósito. Quando realmente nós temos a nossa vida só tem sentido em Deus.
naquilo, fora de Deus não tem nada, né? O que a gente vai fazer? Nós vivemos desilusões, sofrimentos, perdas, e Deus, eu Atraso. fico tão feliz, assim, muita coisa. Então, Deus, ele foi organizando a tua vida, e você vê o cuidado, né? Você vê, assim, como Deus foi cuidando contigo, porque ele te mostrou, ele preparou um momento para uma pessoa falar com você, ele te mostrou todo o cenário, mas me diz assim, desse processo todo, teve um momento que você pensou assim, eu não vou conseguir, eu vou pensar em retroceder, vou pensar em voltar, nesse momento que você encontrou Jesus? Teve algum momento assim que você... Como foi os seus primeiros passos assim que você esteve com Jesus? Então, a bem da verdade é que eu conheci Jesus no deserto, né? Eu estava longe das pessoas que eu amava, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu estava morando só e não podia estar perto deles por causa da pandemia, porque estava todo mundo com medo de pegar, né? E aí também teve isso lá no meu lado sentimental, no relacionamento que eu tinha. Então eu conheci Deus no deserto e eu vou te falar assim, eu me debrucei muito na palavra do Senhor. A única alegria que eu tinha era quando eu estava lendo a palavra de Deus, sabe? Eu lembro que eu ligava para minha amiga e falava, amiga, me fala mais da palavra de Deus. Aí ela começou a ler Filipenses comigo e eu ia percebendo uma coisa. Deus, ele me afastou das pessoas, ele me levou ao deserto para falar de amor, sabe? E eu sinto por mais que eu chorasse por tudo que eu estava passando, por mais que eu não tivesse compreendendo o que estava passando, mas eu sentia um amor tão grande por Deus, de Deus por mim. Eu lembro que meu irmão chegou para mim e falou assim: é, você deve estar bem mal, porque tem muitas coisas acontecendo, dando errado na sua vida, né? Ele começou a numerar as coisas. E eu falava assim, sabe que eu tô vendo que as coisas estão acontecendo, mas eu tô sentindo um amor de Deus tão grande, eu tô sentindo uma paz, um amor tão grande, que eu só consigo uma coisa, confiar. Eu de verdade, eu não tive assim. Acontece das vezes da gente dizer, ai meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que um dia eu vou ter família, sabe? Será que um dia eu vou casar? Será que um dia. Acontecia, mas assim, eu tava tão confiante no Senhor que essa dúvida ela vinha, mas o que permanecia era a presença de Deus. E então era isso que eu tinha, sabe? Essa força do Senhor. Eu sentia Ele comigo o tempo inteiro. Então, assim, não aconteceu de eu retroceder. Pelo contrário, Deus, ele foi. Naquele momento que eu tive ali o encontro com Ele, eu senti dentro de mim um rio de águas vivas. E eu nunca tinha escutado isso em lugar nenhum, sabe? Eu sentia um choro vindo de dentro de mim, mas tão forte, que não tinha fim. E aquele choro me curava de muita coisa. Eu tive cura ali de emocional, sabe? De pessoas que eu não conseguia perdoar, que eu nem entendia que eu não conseguia perdoar. Deus, na hora, me fez perdoar aquelas pessoas. Eu comecei a exalar amor, sabe? Eu comecei a sentir o amor de Jesus. Difícil foi, porque eu fiquei sozinha, mas o amor de Deus e a presença dele superou as minhas dificuldades. E essa é a verdadeira paz, sabe? Às vezes a gente acha assim, é muito bom a gente, tá tudo bem com a gente, tá tudo bem com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso esposo. É isso a gente quer, mas nem sempre a gente vai estar vivendo isso. Eu tô lendo um livro que fala assim, a gente precisa respeitar a nossa estação. Tem estações nas nossas vidas que vão ser secas, e se a gente não respeita essa estação, a gente se torna uma pessoa amarga. E ali Deus estava me fazendo respeitar. E eu tenho certeza que aquele deserto, ele só passou rápido como passou, porque eu me lancei aos pés do Senhor. Eu não murmurava, eu glorificava o Senhor, eu declarava a palavra de Deus na minha vida. Tem um versículo lá em Jeremias que fala assim: contenha o seu choro, contenha as suas lágrimas. Porque aí tem lá falando como se isso fosse passar, eu declarava, eu fazia vídeo, esse momento vai passar da minha vida, eu vou voltar a sorrir, Deus está comigo, Deus vai me honrar. E Deus começou a me honrar. Então,
eu senti muita presença de Deus, maior do que as minhas dificuldades emocionais, e isso fez com que eu nem pensasse em desistir. Que legal. Você vê, né, como Deus, ele não só você, ele te acolheu, mas ele resgatou a tua identidade em Cristo, né? Porque a gente, como tu falou, você estava vivendo tantos sofrimentos, tantas marcas, tantas lutas, mas o amor de Deus, ele foi tão intenso, você se sentia acolhida por ele, amada por ele, você sentia, eu sou filha dele, sou filho dele. E hoje, né, Pétala, você é casada, né? Como você falou agora há pouco, será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ser feliz? E Deus, ele vai restaurando, né? Ele não, ele primeiro, a gente percebe nas tuas falas e no teu testemunho que Deus, ele transformou o quê? Ele queria te curar primeiro, né? Ele foi lavando, ele foi aquele bálsamo, ele teve todo um cuidado contigo que a gente vê que Deus, como Deus, ele nos ama, né? Quando você vê o sacrifício de Jesus da cruz, que ele entregou o seu filho por amor de nós. Ele foi lá, ele se sacrificou por nós, mesmo nós não merecendo nada, estando distante dele. E quando você fala que você estava distante, você não tinha acesso. Mas Deus, ele foi lá, ele te resgatou, ele te trouxe para perto dele. E isso é uma coisa que a gente olha, né, e vê, puxa, Senhor, como o amor de Deus é maravilhoso. E esse amor, ele vai transformando a sua vida, ele vai transformando o nosso interior, ele vai transformando, como você disse assim, eu tinha dificuldade de perdoar, e eu nem sabia que eu tinha essa dificuldade, e Deus, ele começa a nos revelar aquilo que nós precisamos, né? Aquilo que nós precisamos ser tratados, entendeu? E a gente às vezes não percebe, a gente acha que é normal, não é porque é assim, porque a gente tem uma visão que não é a visão de Deus. Então a gente acha que aquilo é normal e Deus, ele vai nos mostrando, ele vai nos curando, ele vai nos tratando. E hoje, né? E hoje nós temos o quê? Uma outra pétala. E hoje, pétala? Como é que é essa pétala hoje, né? Como foi esse processo de amadurecimento? Você hoje é casada, né? Então, me fala um pouquinho, fala um pouquinho pra gente como é que é essa pétala hoje, depois desse amor todo sendo derramado, dessa cura, realmente desse bálsamo, né, que foi restaurando muitas coisas na tua vida. Fala um pouquinho pra gente. Então, a pétala de hoje, eu ainda me vejo com muita coisa para melhorar, mas muita coisa, sabe? Eu percebo que eu estou num momento de identidade, eu ainda estou me conhecendo em Deus, sabe? Eu vivi muito mais tempo sem Jesus do que com Jesus, né? Então, tem coisas assim que Deus, ele vai nos revelando através da nossa vida, a gente vai vendo o que a gente precisa, a gente vai se dando conta daquilo que a gente precisa melhorar e Deus vai nos revelando. Então, assim, eu vejo muita coisa que eu ainda tenho para melhorar. Mas é claro que quando eu olho para trás, eu vejo que por exemplo, aquela pétala de 2020, muita coisa já melhorou, né? Então, assim, a pétala de hoje aprendeu a ter uma vida com Jesus, né? Aprendeu a buscar entendimento em Deus. E se alegrar no Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, buscar o ânimo em Jesus, saber que o meu alicerce é o alto, o meu socorro vem do alto, né? Buscar esperança na palavra de Deus, nas promessas que Ele tem para a minha vida, querer viver no centro da vontade dEle, porque mais vale um dia na sua presença do que 1000 fora dEle, né? Então, assim, a pétala de hoje, ela vem aplicando a palavra de Deus na vida dela para cada vez mais tomar posse da identidade que Deus planejou para mim. E eu sempre tenho muito isso, né? A identidade, ela vem primeiro que o propósito. Então, primeiro eu preciso me descobrir em Deus. Primeiro eu preciso ser de fato curada. E isso vai na intimidade, no relacionamento.
Não que eu não consiga seguir ali, fazer o ID, mas curar para ser curado, Deus aperfeiçoar em mim. Eu ainda estou me conhecendo em Deus. Muita coisa eu já melhorei, mas eu vejo que eu tenho muito para melhorar. E uma coisa assim que me ajudou muito que eu ganhei muito em ter uma vida com o Senhor, foram nos momentos ruins, porque a gente sabe que momento bom ela é muito legal, é muito fácil a gente se alegrar, né? Nossa, comprei um apartamento, tô super feliz. Comprei um carro, tô super feliz. Passei numa prova, tá? Agora, quando chega nos momentos ruins, quando sai aquilo fora do que foi planejado, isso é assim, a minha vida com Jesus fez uma grande diferença nesses momentos, né? De você, por exemplo, passar por um momento de raiva, de angústia, não alimentar essa raiva e se alimentar do amor do alto. Meu Deus, como isso é importante, sabe? Nos momentos ruins, você se alimentar do amor do alto, principalmente quando seja algo ruim, assim, que você sofre de alguém. Porque a carne, ela grita, né? E a nossa inclinação é para a carne. Então, se a gente não tem uma vida ali, intimidade com Jesus, um compromisso com Deus diariamente em ser melhor, a gente facilmente vai se irar, vai pecar, né? Irai-vos, mas não pequeis. A gente vai externar essa ira, a gente não vai perdoar. Então, assim, eu sinto que Deus, ele vem me aperfeiçoando, principalmente nos momentos de decepções, mas normais, assim, da vida, né? De tristeza, porque aí eu me fortaleço no Senhor e recebo o amor do alto. E quando a gente escolhe é, receber, se nutrir do amor de Deus, a gente vai passar isso para as pessoas. Então, a gente tem que estar aqui preparado, né, para viver o nosso dia exalando o perfume de Cristo, derramando esse amor nas pessoas. E a gente precisa então ter uma vida constante com o Senhor. Então a pétala de hoje é essa pétala que busca o Senhor, que teve uma grande melhora, mas que ainda precisa se aperfeiçoar mais. É verdade. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Tamara falou assim: o deserto é o lugar da intimidade. A intimidade com Deus é um lugar onde vivemos sobrenatural com Ele. Ele nos ensina que no deserto não é a morte e vida. É ali que passamos o processo e ele nos carrega no colo. É isso mesmo. É verdade. É verdade. Nós vemos assim que nós precisamos, quando nós nos entregamos para Jesus, Deus vai forjar em nós o seu caráter. E Ele permite, né, esses momentos para que a gente pratique a sua palavra, para a gente praticar aquilo que Ele nos ensinou. E não existe nada melhor do que a gente obedecer a Deus, porque a gente, ao praticar a palavra, a gente também é curado, a gente é fortalecido, não é? Deixa eu ver, mais alguém aqui fez um comentário. A Flávia disse a Flávia disse que Deus continue te fortalecendo, o caminho que Ele prepara seja cheio de graça. É isso aí. Acho que a Flávia é bom sim, falou. Se alguém quiser deixar uma pergunta aqui para a Pétala, pode deixar aqui que a Pétala vai aproveitar para responder para vocês enquanto a gente está aqui, né, conversando. Realmente, esse processo, né, de entrega. E agora, esse tempo, Pétala, nós estamos falando aqui na Alfa de Manaus, como eu falei no início, né, nós somos uma célula, né, da IA Church, aqui na região norte. E nós estamos falando esse tempo sobre o amor que transforma vidas, né? O amor de Deus, o amor de Jesus. Nós vemos aqui na tua vida, no teu testemunho, que quando a gente entrega, se lança realmente, Deus ele vai curando, Ele vai nos mostrando aquilo, porque às vezes a gente acha que a gente não precisa mudar, que a gente está super bem, né? E como tu falaste, assim, eu nem sabia que tinha uma oração, né, de entrega, eu nem conhecia Jesus. E muitas pessoas, elas estão assim, muitas vezes pessoas, e então Paulo, ele fala
que nós devemos ser a carta de Cristo, né? Amém. A carta de Cristo nessa terra. Por exemplo, a carta de Cristo nessa terra, aonde as pessoas vão olhar para a gente e elas vão ver Jesus. E para que a gente tenha essa oportunidade, porque eu achei tão bonito, porque ele preparou o momento. Não foi aquela coisa que ela pegou e chegou e ficou, não. Então, muitas vezes, nós como cristãos, a gente falha, porque a gente, às vezes, quer estar falando de Jesus, às vezes, para as pessoas naquele momento, e a gente não espera o momento certo, que Deus ele vai preparar aquele momento, vai preparar aquela situação, para que ele realmente ele venha trabalhar no coração daquela pessoa. Entendeu? Porque às vezes nós queremos realmente falar para as pessoas, olha, Jesus, Jesus. E eu falo isso porque por muito tempo na minha vida eu fazia isso dentro da minha família, entendeu? Eu queria ficar toda hora falando, não, Jesus, Jesus. E por um dia Jesus falou para mim, né? Falou no meu coração, olha, calma, fala dessa pessoa para mim. Porque quem vai convencer, vai curar as pessoas, e a gente acaba sendo uma pessoa chata, né? E eu achei tão legal essa tua colega, essa tua amiga, porque ela foi trabalhando com você. No momento certo, ela esperou aquele momento certo para falar. O Amorim falou bem assim, em Romanos 10:9, diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador e seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, que a gente possa, hoje, né, refletir, entregar a nossa vida para Jesus. Mas entregar a vida para Jesus, realmente, como a Pétala falou, é vivendo essa palavra, buscando fortalecimento em Deus. Hoje, nós temos uma célula aqui na região norte. Se você que está aqui nos assistindo e quer vir, venha, vem estar com a gente, vem estar junto com a gente, nessa família. Manda uma mensagem para o nosso direct, a gente vai estar entrando em contato com você. Assim também a Pétala, né, hoje ela está, né, como líder, né, numa célula de São Paulo, né, a 25, né, Leopoldina. Então, assim, venha, una-se, né, porque para que a gente possa, sabe, se envolver com essa família, para que a gente possa conhecer mais e mais Jesus. E eu queria que tu falasse uma palavra hoje, para as pessoas, assim, que você tivesse que falar hoje para alguém que não conhece Jesus e que você estivesse encontrando ela agora, aqui, ela estivesse aqui nessa live te ouvindo, o que você diria para ela? O que eu diria para ela é que eu, com base na minha vida, né, com base no meu testemunho, quando a gente tem uma vida assim que está fora dos propósitos, sem conhecer a Jesus, sem entender quem Ele é, sem entender o amor que Ele tem por nós, a gente acaba assim vivendo um atraso de vida. A gente vai se preencher no mundo, vai preencher. Todo mundo tem vazios, né? Todo mundo tem momentos que as pessoas são falhas. As pessoas que a gente ama são falhas. Então, nós vamos nos decepcionar com todo mundo que está ao nosso redor. Então, conhecer Jesus é você realmente ser preenchido do amor verdadeiro, é você ser curado de verdade das tuas feridas, né? E viver no centro da vontade dele é você viver o que ele tem de melhor para você. Esses dias eu vi uma frase, um quadrinho que eu amei, né? Tem assim, de um lado, o que você sonha para você, os teus sonhos para você. Aí tem uma florzinha. E do outro lado tem os planos que Deus reservou para você. Tem várias flores. Então, uma vida com Jesus é assim, não significa que a gente não vai passar por dificuldade, não vai passar por desânimo. Não, todos nós temos, mas é diferente estar alicerçado como eu passei por aquele deserto, mas eu me senti tão amada por Deus que eu não me revoltei. Tem gente que às vezes passa por um deserto. Murmurar é até pouco perto de algumas coisas que as pessoas podem fazer, mas podem se revoltar, podem fazer coisas assim, muito agressivas à sua vida, né? E quando a gente se debruça na palavra, conhece a Jesus, a gente deixa de perder a vida, né? E ganha a vida eterna, ganha o amor de Jesus, ganha a cura, ganha recomeço, ganha restauração, ganha
uma vida realmente que faz sentido. Então, o que eu tenho para dizer para uma pessoa que se estivesse aqui que não conhecesse Jesus é assim, não perde tempo não, lê a palavra, vá no seu tempo, comece a ver que Jesus ele realmente tem uma palavra ali para nos preencher e deixe Deus falar com você, entendeu? Vá no seu tempo, é o que eu tenho para dizer para uma pessoa que não conheça Jesus ainda. Isso aí. E eu lembrei agora de uma palavra que tu falou, né, que tu lia na Bíblia, que nós devemos ter paciência com aquelas pessoas que são ainda fracas na fé. Quando a gente pensa fraqueza, porque às vezes, como você falou, às vezes nós estamos a gente não conhece, né, o amor de Jesus, e a gente está tão afogado na nossa própria vida, nas nossas desilusões, nos nossos sofrimentos, nas nossas próprias dores, que às vezes as pessoas acabam tendo atitudes que você pensa, puxa, por que essa pessoa teve essa atitude? É isso que essa palavra diz, né? Nós devemos olhar para essa pessoa e ter paciência, porque ela ainda está caminhando, né? Ela ainda está ainda conhecendo, e ela está se conhecendo ainda em Deus. E Deus ele vai trabalhar todas essas questões dela. Então, assim, o teu testemunho, ele ministrou muito ao meu coração. Porque por muito tempo na minha vida eu também passei por muitas dores, entendeu? Muitos sofrimentos. E eu olhava assim para a minha vida, e quando tu falou assim, puxa vida, a minha vida não tem sentido. A minha vida parece não ter sentido. E isso passa pela nossa cabeça. Puxa, minha vida não tem sentido. Por que eu estou vivendo tudo isso? Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Entendeu? Parece que nada dá certo. Mas é exatamente isso que o próprio inimigo, né, das nossas almas, ele quer que a gente pense. Que a gente não tem, que Deus não tem, né, uma nova vida. Ele diz que ele, como o versículo disse, né, que nós seremos salvos. Ele diz que ele tem uma nova vida, ele tem um novo momento, né? Para nós, um recomeço. Eu achei muito legal isso. Deus, ele quer que a gente recomece. Tem muitas coisas, às vezes, as pessoas olham, e eu não sei se tem alguém aqui, talvez alguém olhe para a sua vida e diga assim, mas você é muito improvável, você não... Eu quero dizer, né, e nós temos aqui o testemunho da Pétala, que Deus, ele tem um recomeço, ele tem uma vida nova. Ele diz que ele já sonhou um plano totalmente exclusivo para a gente, para mim, para você, para a Pétala, para todos nós. Então, como a Pétala diz, não perca tempo, né? Venha para Jesus, sabe? Abra o seu coração, se entregue para Ele. Porque assim como Ele derramou o seu amor sobre a vida da Pétala, Ele trouxe cura nas dores que ela estava vivendo. Como ela disse, ela estava vivendo uma situação de deserto, de até um desamparo mesmo, emocional. E Deus, ele foi aquela pessoa que a acolheu, que cuidou dela. E ele cuida, assim. Ele cuida de nós, cada um de nós, nos detalhes, com amor. Então, é maravilhoso a gente ver o amor de Deus na nossa vida. Obrigada, Pétala. Seu testemunho é lindo, né? Obrigada, Titi. Obrigada por ter nos brindado, né, com o seu testemunho, com o que Jesus fez na sua vida, e que isso, né, nos fortaleça cada dia mais no meio dessa caminhada. Como você falou, a gente vai enfrentar dificuldades, lutas, mas nós temos um Deus que está conosco todos os dias e que nunca vai nos deixar sós. Eu quero também aproveitar, né, esse momento, nesses últimos momentos para a gente, quero dizer para vocês, né, para todos vocês que estão aqui, que nós temos nossa reunião da nossa Alfa, dia de sábado, tá bom? Às 20h30, entendeu? Horário de Brasília. E ela é transmitida pelo Zoom. Se você quiser, né, ouvir uma palavra, estar envolvido com a família, né, ouvir testemunhos, ouvir um louvor, venha, né? Se não tiver se fazer alguma coisa, uma programação, vem estar com a gente, né, para que Deus, ele venha falar muito mais da sua vida. Nós agradecemos muito a Deus, porque nós vemos assim, uma pessoa como a Pétala, entendeu? E nós somos pessoas, seres humanos, né, que ela mostrou, ela falou aqui que ela estava tão distante de Deus, e Deus, ele nos resgata.
Então, talvez você diga, mas Deus não me vê, Deus ele te vê, e ele está preparando, ele preparou esse momento para falar com você, tá bom? E que essa live, assim, ela venha, né, alcançar a nossa vida de uma forma poderosa. Quero dar meu boa noite aqui ao pastor Rubem, né, que está aqui com a gente. Pastor, boa noite. Boa noite também o Eduardo, né, que é o esposo da Pétala, que está aqui com a gente também. E hoje nós vemos, né, a Pétala hoje é uma mulher restaurada, feliz, né, casada, né, com um grande homem de Deus, né, uma pessoa bem comprometida, estão ali juntos no mesmo ministério. E para você ver que Deus ele faz todas, né, ele faz o milagre, ele restaura e ele transforma vidas. Então, eu quero agradecer, né, a presença de vocês. A nossa live já está terminando aqui, nosso tempo. Se alguém quiser deixar aqui alguma palavra para a Pétala, fizer alguma pergunta, né, nós temos alguns minutinhos já, e nós já agradecemos, tá, irmãos, vocês estarem aqui com a gente nessa noite. E se você quiser, deixa aqui no chat que a gente vai receber a Pétala que vai estar aqui para responder. Eu também agradeço, viu, irmã Luísa, por ter me chamado aqui, porque é tudo para engrandecer o nome do Senhor, né? A gente vê na palavra dele que os testemunhos, eles falam da glória do Senhor. Então, a gente tem que realmente testemunhar, falar do que Deus fez nas nossas vidas, porque isso não somente edifica outras pessoas, mas de verdade acaba me edificando no momento que eu me esqueço, né? Às vezes eu fico, ai meu Deus, por que que tá dando tudo errado? E aí eu vou lá e me lembro, olha o que Deus fez na minha vida. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, descansa, ó minha alma, e lembra da bondade de Deus com você, né? Lembra de como Deus foi bom com você. Então, naqueles momentos em que a alma está inquieta, a gente lembrar também do agir de Deus na nossa própria vida, a gente lembra que Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, e Ele não falha, Ele é fiel, né? Então, é isso, continuar entregando, confiando e confiando na presença dEle nas nossas vidas. E os testemunhos, né, glorificam, né, testificam da glória de Deus nessa terra, né, e nós vemos que somos improváveis, né, e Deus, ele nos ama. Então, assim, não é porque Deus ele tem um filho exclusivo, alguém que ele tenha por preferência. Jesus, ele deu a vida dele naquela cruz, por mim, por você e por cada um de nós. Então, não existe ninguém aqui que Deus ame mais ou menos. Deus ama a todos, né? De uma forma imensurável. E nós vemos esse amor, né? Assim, a Pétala se emocionando, a gente também se emocionando daqui, porque a gente começa a lembrar ela falando e nós vemos assim, quanto amor, né? Foi derramado sobre a vida dela e que esse amor, talvez você sinta assim, puxa, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, mas Deus, ele ama você, né? Deus, ele te ama e ele se importa com você. E eu quero te dizer assim, Deus, ele te trouxe nessa noite aqui, realmente para você ouvir, né, esse testemunho da Pétala, né? A Pétala estava afastada da família e vivendo uma situação totalmente de desencontro. E Deus, ele foi lá, derramou seu amor sobre a vida dela. Assim como ele derrama sobre a minha e sobre a vida de vocês. Tá bom? E eu quero agradecer, irmãos, cada um de vocês. E eu quero orar, né? Pra gente finalizar, né, essa live. Orar pela Pétala e orar por cada um de vocês. Que nós possamos realmente entregar nossa vida para Jesus. Não um rito, né? Mas uma entrega total, como a Pétala fez, né? Ela se lançou assim, né? A despeito da situação, ela viu o cuidado, o amor de Deus pela vida dela. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa live. Nós queríamos te agradecer, Senhor, pela vida da Pétala. Senhor, que tu resgatou, que tu transformou, derramou o teu amor, Senhor. Assim tu derramou o teu amor por cada um de nós. Pai, querido, eu quero te pedir, Pai, por cada uma dessas pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo.
que elas possam viver, Pai, esse amor total e completo, que elas possam te encontrar, que elas possam vivenciar o teu amor. Senhor, nós te agradecemos por cada um dos que estão aqui conectados, Pai. Pela vida da Pétala, pela vida da sua família, pelo seu ministério. Abençoe ela, Senhor. E que ela possa cada dia mais ser essa ferramenta nas tuas mãos. Nós te agradecemos, Jesus. E nós te agradecemos por esse momento. Amém, Senhor. Amém. Nós queríamos Amém. também, né, agradecer, né, também a todos os irmãos da IA que estão aqui presentes. Nós vimos aqui que tinha vários, né, irmãos. E nós agradecemos, irmãos, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Realmente que você possa compartilhar também essa live. Ela vai ficar gravada, tá bom? Para quem quiser assistir depois, se não teve a oportunidade de assistir toda na íntegra, né, agora, mas que ela possa assistir depois. Então, nós agradecemos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus possa nos usar de forma poderosa. Amém, irmão. Em Tá nome de bom? Jesus. Tchau, Tchau. querido. Tchau a todo Tchau. mundo. Tchau. Tchau.